Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos em mais um podcast Doutor Pode. E eu estou aqui com meu amigo e convidado de sempre, né, doutor? Doutor Neto, Dani, que me ajuda em todos os podcasts. Todos os podcasts. E aí, doutor, pode? Sempre pode, né? Desde com uma boa orientação médica. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Neto Borg, sou médico nutrólogo, titulado pela Associação Brasileira de Nutrologia e professor da pós-graduação de Nutrologia da Abram. É um prazer sempre estar falando de saúde aqui com essa minha amiga, paciente, querida, que mora no fundo do meu coração. E hoje temos dois convidados especiais. Quem são, Dani? Mirela Santos, Olá! minha amiga, comadre, influenciadora, mãe, esposa do Ceará, mãe da Valentina, maravilhosa, que eu amo. E seja muito bem-vinda, amiga, no nosso podcast. Obrigada, amiga. Estou muito feliz também de poder estar participando. Além de ser minha amiga, minha comadre, também é o meu médico, doutor Neto. E é isso. E hoje vamos falar de vários assuntos bem legais, né, doutor? É isso aí, Dani. Muito. E eu estou aqui com o doutor Elber Menezes, ele é ortopedista e traumatologista, cirurgia de coluna com foco em técnicas minimamente invasivas e cirurgia endoscópica. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, bem-vindo. É uma honra poder prestigiar esse podcast aqui e dar as orientações para os pacientes. É isso. Obrigada. Aí. Então, doutor, eu queria falar uma coisa com você. Eu fiz uma endoscopia na Ucrânia sem anestesia. Eu quase morri, porque ele enfiou ele falou rapidinho, e enfiou o tubo. O melhor da endoscopia é o Propofol, que eu amei. Pra quem não sabe, Propofol, gente, é aquele remedinho que o Michael Jackson ficou viciado, entendeu? É, exatamente. Não, eu adoro Mas também. É o sono dos deuses, assim. É o melhor sono da vida. Da vida. Nossa, sou apaixonada. Mas falando nisso, você precisou... É porque a Mirella teve um problema de H. pylori. Isso. Que o doutor... Que a gente tratou lá no consultório. Que você tratou. Isso. E para isso precisa fazer a endoscopia. Pra saber se tem H. pylori, tem que fazer endoscopia. A mim chegou para mim lá no consultório, você já tinha, outro colega tinha solicitado a endoscopia para ela, e aí ela tinha o H. pylori. Isso é bem importante até a gente falar. Ela tinha o H. pylori na endoscopia e ficamos na dúvida, né, Minda? Eu falei para você, Mi, porque assim, para tratar o H. pylori, a pessoa tem que ter sintomas ou fatores de risco, que são algumas coisas associadas. Aí a gente conversou bastante e chegamos à conclusão de que faria sentido tratar o H. pylori dela. Sofreu com antibiótico 14 dias, né, Mi? Mas depois ficou bem. 14 dias sem beber, 14 dias, tipo assim. Porque o tratamento realmente ele é muito forte. São 14 dias, tipo, tem que tomar um medicamento em jejum. São antibióticos fortíssimos, né? Tu já comprei uma caixinha, assim, ó. Nem sabia que era caixa assim já pronta com os antibióticos. E a Mirella é tão esperta que ela mandou pra mim assim, ela falou assim, doutor Neto, tá aqui que eu preciso tomar, acho que era o Lansoprazol que tava que é um inibidor de bomba de próton, não é uma classe específica de medicação. Sim. Aí eu falei, Mi, ó, você vai usar o Lansoprazol durante um período e depois vai começar o antibiótico. Daí ela passou um tempo, a Mirella me mandou mensagem. Falei assim, doutor, mas o Lansoprazol não é da mesma classe do Pantoprazol, do Omeprazol? Eu falei, sim, é. Ela falou, então, eu já tô usando. Ela falou, então eu não preciso usar esse tempo antes, já posso ir direto pro antibiótico. Falei, gente, olha que safa. Eu falei pra você, né, Mirella? Quase uma doutora, né? Gente. Ela entende muito, tem algumas coisas que às vezes eu pergunto pra ela, eu chego na casa dela, ela já tem tudo lá. Então, quando tô com dor de cabeça, alguma coisa, ela já faz o medicamento da galera inteira. Gente, eu não sou hipocondríaca não, tá? É porque realmente eu sempre fui muito curiosa, só não fiz medicina por preguiça de estudar, entendeu? É até estranho também, né? Que tipo assim, você vai tratar e de repente vários medicamentos ao mesmo tempo, é mais uma agressão também. Parece ser mais uma agressão, né? Sim. Mas resolve bem, né? Resolve. Mas sejam vários comprimidos, né? Doutor, mas aqui o pessoal toma com anestesia ou não? Também pode fazer sem anestesia? A endoscopia. No caso da endoscopia da coluna, né, que a gente fala. Você fala, exatamente, é porque o doutor fala da endoscopia, que eu vi você, era cirurgia endoscópica, então é da coluna. Isso, justamente. E dá pra fazer endoscopia na coluna, doutor? Dá sim. Como faz isso? O que é? A endoscopia, na verdade, é qualquer objeto, uma câmera dentro do nosso corpo, né? Sim. E aí a câmera que vai justamente naquela região da coluna. Geralmente é afetado por alguma hérnia de disco, uma ciática, alguma coisa assim. E aí, por meio disso, por meio da câmera, do instrumental, a gente consegue retirar essa hérnia de disco. E vai por onde essa câmera? É isso que eu ia perguntar. E resolver o quadro daquele paciente. Só que a grande questão é que, para onde vai o disco, né? O que é retirado é apenas a hérnia. A hérnia é a saída do conteúdo daquele colágeno
que ele vai comprimir a estrutura nervosa. A hérnia seria o quê? Para as pessoas até entenderem. A hérnia é um amortecedor que está presente entre uma vértebra e outra, é uma estrutura de amortecedor. Mas é como se fosse tipo um músculo. Uma gelatina, tipo uma gelatina, um colágeno, né? Ah, tá. E aí o que acontece? Devido às alterações degenerativas, elas vão cedendo, vão perdendo o colágeno, e às vezes ela acaba saindo e comprimindo uma estrutura neural. É tipo a graxa, né, da porta, tipo, vai ressecando. A graxa seria mais ou menos as articulações na região posterior das vértebras, entre uma vértebra e outra. Ela realmente fica bem no corpo vertebral. É tipo a borrachinha que amortece. A borrachinha, imagina aquelas bolachas, né? Por exemplo, assim, a parte de cima, o meio branco, o recheio, é o disco. É isso eu sei. Então, quando você aperta, geralmente ele sai. E quando ele sai e compromete alguma estrutura neural. Uma delas, o mais comum é a famosa ciática, né? Que é aquela dor que puxa para a perna, irradia e alta intensidade. E aí, por meio da endoscopia da coluna, um procedimento realizado, dissectomia endoscópica, a gente vai lá e retira esse fragmento, retira apenas o fragmento que herniou. Então, retira somente aquele fragmento. E o disco original... Que é essa gelatina aí. Que é essa gelatina que ela sai, né? Então, o original, teoricamente então, falando teria assim... uma garrinha, alguma coisa, né? Isso, ele é o que sai. A gente só retira o excesso. Então, o original, entre aspas, permanece lá, vai haver uma cicatrização naquela região, e aí, com o tempo, a gente vai fortalecendo a musculatura cada vez mais para poder evitar aumentar a sobrecarga naquela região. E dá para fazer a coluna inteira? Dá, mas esse procedimento é específico para alguns pontos só. Ah, entendi. Quais são os pontos que... Geralmente por hérnias de disco, né? Ou artroses que fecham, que provocam estenose, que é o fechamento do espaço neural, de onde os nervos passam. E cirurgias maiores que já tem 2, 3, 4 comprometimentos por hernia de disco, tem suas indicações também, mas cada caso tem que ser avaliado. Por onde que é o acesso, doutor Weber? O acesso é via posterior, isso pode ser através, se for na região da lombar, acesso via posterior, né? Existem 2 tipos de acesso, que é interlaminar, que você vai bem no meio da vértebra, no espaço da medula, né? Do saco dural, que a gente chama. E pode ser transforaminal também na região lombar, que é um pouco mais inclinado para aquelas hérnias mais lateralizadas. E leva anestesia? Anestesia geral. Propofol. Aula geral. Ela quer sair daqui. É geral. Ela tá de olho no Propofol, tá de olho no né? Propofol. Ô, doutor, quando eu treinava com a Mirella, ela me colocava aquele monte de peso nas costas. E eu saía lá com muita dor na coluna. Hoje, quais são as dores maiores que, principalmente o pessoal que treina, sente dor de coluna, que você mais trata também? Assim, é importante frisar que exercícios repetitivos, com altas intensidades, de maneira errada, principalmente, prejudica. Sem dúvida nenhuma. Claro, mas tem pacientes que, por exemplo, tem sobrepeso, 140 quilos, 120 quilos, 100 quilos, que a estrutura da coluna é normal. Então não é só o fato disso. Claro que a gente tem que fazer um fortalecimento progressivo. Só que às vezes a nossa cabeça está tão lá na frente, quer aumentar a carga, quer fazer, e acaba prejudicando o nosso corpo. Esse é o grande problema. Você nunca teve problema de coluna, amiga? Porque você sempre treinou com muito peso. Eu já senti mais problema assim nas escápulas. Tipo assim, mais dor, mas dor muscular. Na musculatura assim, ali. De soltar as escápulas. Até parou. Mas eu acho que é também por conta do bruxismo que eu tenho. Até porque essa região aqui do trapézio, né, ela é muito sensível à adrenalina, ao estresse da gente do dia a dia. E ela quase nem é pequenininha. Não, olha os braços da Mirella e o trapézio. Ela quase nem é pequenininha, o tamanho do trapézio. E essa região é a região que tem muita sensibilidade à adrenalina, estresse e contraturas musculares. E aí começam a se formar aqueles bem conhecidos que são os nós musculares. Isso aí eu não tenho, estresse eu não tenho. Que são os trigger points, e aquelas dores aqui nas costas, doutor, que dá aquelas dor horrível aqui. Isso, justamente. Que a hora que você palpa, sente uma bolinha. Palpa, sente uma bolinha, uma fibra um pouco mais sólida e tudo mais, geralmente são as contraturas musculares. Isso que ele tá falando de esforço repetitivo, gente, vocês verem, eu sempre fiz musculação, faz muitos anos que eu faço musculação. Aí em 2022, quando eu tava estudando para a prova de título, meio que abandonei minha vida e sentava para estudar às 7 da manhã, parava perto de meia-noite. E eu aprendo muito desenhando e escrevendo. De tanto eu escrever e desenhar, eu ganhei uma epicondilite lateral aqui e uma tendinite de supraespinhal, que é um músculo que passa aqui bem pela posição do meu ombro, porque eu ficava na mesa para escrever. Isso. Fiquei mais de um ano tratando essa dor para daí poder ficar bem e recuperar. Mas consegui. Mas incomoda, é isso. Hein? Fui isso fazendo incomoda. fortalecimento progressivo e incomodava demais. Vários exercícios eu não conseguia realizar por causa dessa dor aqui e aqui. Mas uma das coisas que eu tava sentindo, por exemplo, assim, há um tempo aí atrás, eu fiquei 1 mês mais ou menos sem treinar. Aí eu comecei a sentir, tipo assim, dor no quadril, vamos supor, sabe,
parece que o corpo mesmo sentindo falta do treino, entendeu? Eu falei, tem que voltar. O corpo sente, não tem como. 2, 3 dias ele já começa a modificar totalmente, porque, querendo ou não, a academia, treino e tudo mais, é um hábito, é uma rotina, né? E rotina você se forma 2, 3 meses para formar uma rotina sua. Anos para conseguir uma musculatura, agora vai perder. Constância, né? A constância e tudo mais. Então isso precisa ser feito. A partir do momento que a gente para com aquilo, então o nosso corpo começa a sentir. Isso aí eu senti bastante. Agora, há pouco tempo vai ficando mais velha, né? Aí vai acontecendo. Vai acontecendo. Isso, a gente fica 10 dias sem treinar, a hora que você volta a treinar e você sente dor muscular, parece que você tá começando do zero, Tudo do zero, né? Tudo mas aí eu amo sentir essa dorzinha, porque eu falo, é resultado. É resultado. É isso não, aí. mas o problema é quando você sente dor na coluna. Eu tenho protusão, então, começa a treinar, já começa a doer tudo, enfim. E joelho também, eu tenho muito problema no joelho. É muito Sério, problema no joelho, Dani? Eu tenho dor no joelho, mas não sei o que é. Mas a Sofia tirou a patela do lugar. A minha filha tirou agora a patela do lugar. Deu instabilidade. Ficou aí, tá até agora, eu acho que de molho. Instabilidade pode ter característica genética? Tipo, Era isso que eu ia perguntar. Tem característica genética, sim. Tu sente dor no joelho? Eu sinto muita dor no joelho. Genética. Agora, é importante lembrar que o fato de sentir uma dor muscular, seja ela ou não muscular, é bom a gente sempre avaliar, né? Se for aquela dor persistente, que você vai levando, toma remédio, passa e tudo mais, mas sei que toma muito remédio também, que é acostumado, né? E vai lá, já sabe tudo, né? E aí o que acontece? Você vai tomando remédio, às vezes acaba mascarando alguma dor. Esse é o problema. Então aquela dor que não passa, que vai se perpetuando, vai aumentando a frequência, às vezes é bom ter a necessidade de se avaliar. Com certo cuidado, é melhor. Na Ucrânia eu fiz um exame que ele pega a sua coluna, ele faz o desenho, então o meu bonequinho era todo torto, assim, sabe? Aí ele faz vários exercícios até você deixar a coluna reta, alinhar. Aqui no Brasil também existe provavelmente esse exame aí é para avaliar como está o quadro postural, mas o equilíbrio... Não sei se é de sentar, sei lá... Mas ele faz risquinho aqui e aqui, como é que tá a sua coluna. A Body lá da clínica, aquele aparelho que vocês fazem, que faz um avatar em 360 graus, ele tem uma parte lá que faz avaliação postural. Vou explicar pra vocês a próxima vez que vocês forem lá. Ele faz essa avaliação postural, e a minha coluna era meio torta, então aí eu tive que fazer uns exercícios lá, e isso é comum pra eles lá. Várias pessoas ficam nessas clínicas fazendo, não sei se é RPG. Como se fosse um RPG, né? Como se fosse Educação um RPG. Postural Global. Só que esse exame aí é o que a gente chama provavelmente o BOS, que é o exame como se fosse um raio-x de toda a coluna. Que dá pra gente saber as curvaturas da nossa coluna, da coluna vertebral e tudo mais, a cifose, lordose, se tá mais hipercifótico, se tá menos. Isso tudo tem como, cada pessoa tem como se fosse uma característica de postura, né? Então, com esse exame a gente consegue avaliar, com alguns ângulos, e avaliar direitinho onde que o paciente está tendo desequilíbrio, desbalanço, sagital, coronal também. Por todo esse exame a gente consegue ver. Doutor Welber, eu fiz clínica médica em uma rede que era praticamente de idosos, então eu trabalhei muito com idosos. Qual que é a principal dificuldade de tratar dor no idoso? Eu vou te falar a minha visão depois que você responder, vamos ver se a gente concorda. Porque eu percebo que o idoso, a gente tem que tomar muito cuidado com o que diz a qualquer paciente. Eu vou usar um exemplo da minha avó. A minha avó tem espondilolistese. Aí, em um determinado momento da vida dela, muitos anos atrás, um médico disse a ela que ela não poderia agachar. Falei, vó, não é que não pode agachar, é agachar da maneira correta. Mas, enfim, parou de agachar. Ela ficou totalmente debilitada nessa questão de... Aí travou tudo. Travou, Mirella, travou. Ela tem 89 anos, tá viva, mas Tadinha. assim, é lúcida, só que ela tem uma mobilidade muito ruim. O que eu percebia quando eu trabalhava com o público geriátrico é você mudar, às vezes, um conceito para a pessoa que é mais velha mesmo. Porque assim, como é que a gente trata dor, né? Reabilitação, fortalecimento, você precisa estabilizar aquela articulação, dar mais massa muscular para essa pessoa. E eu percebia que essa era a maior dificuldade, convencer um idoso de que dá para fazer exercício físico mesmo com as limitações dele, desde que bem orientado. Não é que não é para agachar, por exemplo. Você pode agachar, mas agachar adequadamente. E eu percebi que essa era a minha maior dificuldade. Até porque também quando vai ficando mais idoso, né, com uns anos, a gente vai tendo a sarcopenia, que vai perdendo a musculatura. Então é obrigado a fazer esse fortalecimento. É justamente para poder ter longevidade. A sarcopenia acaba sendo um vilão, né? Acaba sendo um vilão a sarcopenia. Por quê? O que acontece? A gente precisa do fortalecimento para manter a nossa estrutura do nosso corpo. Então, fortalecimento muscular e tudo mais. Só que ao longo do tempo, a partir dos 30 anos, a gente já começa, teoricamente, a degenerar.
Essa é a grande questão. E aí o idoso, ele vai formando a sarcopenia, vai perdendo cada vez mais, e isso, com o passar do tempo, também vai limitando ele. Então é aí onde a gente precisa intervir para dar como se fosse dar um incentivo para ele, só que de maneira correta, né? Até mesmo na coluna, porque também na coluna tem musculaturas, né? Então Justamente. tem que fortalecer também as costas. Não adianta chegar para um idoso e chegar e dizer, vamos para academia, coloca. Não, a gente geralmente começa com a hidroginástica, com a hidroterapia, vai ganhando mobilidade, porque ao longo do tempo que que a gente vai desgastando o nosso corpo, a gente vai criando algumas restrições. É uma dor no joelho, é uma dor na coluna, é um encurtamento da musculatura, um encurtamento do ligamento. E isso, para um idoso ser abordado assim dessa maneira, é bom fazer uma atividade que tem menos impacto. Então, hidroterapia, hidroginástica, alongamento, aí começa com RPG, com pilates. Primeiro precisa ganhar flexibilidade. Né? Flexibilidade e mobilidade para diminuir o risco de queda e aí conseguir fazer uma boa execução do movimento, né? Fazer o exercício bem feito. A Dani já tá quase uma nutróloga, porque eu acho que eu falo isso em todo podcast que eu vou dizer agora. Isso que eu vou dizer agora. Quando a gente fala de sarcopenia, isso é muito importante, gente, isso é fundamental e eu vou estar sempre repetindo isso aqui. Conforme a gente envelhece, o intestino ele vai lembra? O intestino ele vai perdendo as velocidades, ele vai ficando mais lisinho. Nossa, o meu deve estar todo liso. Nossa, parece. Ele vai ficando mais liso. O meu mais deve estar liso. E conforme ele vai ficando mais liso, ele vai diminuindo a área de absorção. Então, aonde eu quero chegar? Conforme a gente envelhece, a necessidade de ingestão de proteína aumenta. Tem idoso paciente meu que às vezes eu deixo com 2 gramas de proteína por quilo de peso. Por quê? O intestino dele não vai absorver igual o da Dani, não vai absorver igual o seu. Então isso é fundamental também, a ingestão adequada de macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. Doutor, qual a idade que você mais faz cirurgia? E quais a cirurgia que você mais faz? A cirurgia que eu mais faço é a cirurgia endoscópica, né? Que é essa de retirada. porque é uma cirurgia que tem uma recuperação muito boa. O paciente às vezes vai embora no mesmo dia, dependendo do horário que você sai andando tudo? Normal. Você andando normal, sem problema. E zero a dor, praticamente é essa. Então, acaba com a dor dele momentaneamente, porque você tira o fator compressivo pela hernia de disco. Então, a cirurgia mais comum hoje em dia é por hernia de disco. E aí o que acontece? O paciente vai embora, vai de alta, já começa a reabilitação. Toda semana passa e tudo mais, a gente vai orientando o fortalecimento para ele. Essa é a cirurgia mais comum que eu costumo fazer hoje em dia. E tem uma cirurgia, vamos supor, alguma coisa... Porque eu tava vendo alguma coisa no Instagram que as pessoas se jogavam na água e aconteceu alguma coisa na coluna, não sei, que elas paravam ou morriam. Mergulha em águas rasas. Cachoeira, às vezes, tem muito disso. Que é muito comum no trauma de coluna cervical. O risco de paraplegia é muito alto. Às vezes dá um mergulho no mar, por exemplo, aí tem um banco de areia. Mas eu via que eu vi alguma coisa no Instagram que eles se jogavam e ficavam já na água, tipo, não saía mais. Porque eles ficam paraplégicos, né? Então eles não têm reação nenhuma naquele momento. E aí não tem mais nada que faça na coluna? Naquele momento, não. Não. Mas ele entra como se fosse o que a gente chama de choque medular. Então ele tem uma descarga energética muito grande, né? Uma energia muito grande, que aí é para proteger a própria medula. E aí 24, 48 horas tem que ser reavaliado esse choque e tudo mais. A maioria das vezes, por conta de ser uma fratura, e a gente precisa abordar para reduzir e colocar tudo no lugar, digamos assim. Mas, por exemplo, assim, eu tenho um amigo meu, que é a Xalana, ele tem espondilite anquilosante, que praticamente fui eu que descobri, sem querer. A nossa médica. Eu descobri um quiroprata maravilhoso, que me alinhava inteira. Aí eu falei assim, Xalana, vai lá nesse quiroprata, que ele era incrível e tal. Aí, só que ele só fazia a quiropraxia se tivesse a ressonância da coluna inteira tal. E eu fui, na época, fiz esse exame. Aí eu tava fazendo tratamento com ele, que me aliviava horrores, as dores que eu tinha nas costas. Aí eu falei, Xalana, vai lá. E a Xalana foi. Aí deu já uma suspeita de espondilite anquilosante. Aí, enfim, ele ficou doido na época. Eu falei, bom, vamos ver um reumato, tu tem que ir num reumato. Eu sei que ele tem que fazer um tratamento, que ele tem que tomar uma injeção, que essa injeção é de 15 dias para aliviar a dor. Existe, por exemplo, ele já está num grau, acredito, né, já mais avançado. Se a pessoa descobre isso no começo, por exemplo, teria como ter alguma salvação, às vezes numa cirurgia, alguma coisa assim, não? Tem sim. A espondilite anquilosante é uma doença de cunho reumatológico, né?
Existe uma inflamação, principalmente da articulação sacroiliaca, que é ascendente. Ela começa na sacroiliaca e vai ascendendo. Lombar, torácica e tudo mais. Que pode até pegar na medula óssea. Pode, com o passar do tempo, ele pode sobrecarregar a coluna, vai sobrecarregando a mobilidade da coluna, e aí outras alterações de hérnia de disco, artrose, vão piorando e vão estenosando o canal por onde passam os nervos. Isso é um dos problemas. Só que é importante o diagnóstico hoje em dia mais precoce e tudo mais, porque a gente consegue, tem drogas, medicamentos modificadores da doença, que a gente consegue parar a progressão daquela patologia. Por exemplo, essa injeção que ele toma, será provavelmente que é de 15 em 15 dias? Provavelmente é para poder fazer a remissão, diminuir a ativação da doença em si e controlar o quadro de dor dele, da inflamação, da artrite, né, que ele tem. Mas tem reversão, doutor, ou não? Não, tem tratamento. É porque ele anda igual o boneco de Olinda, ele anda assim, ó. Aí meu marido... Ele não vira o pescoço, aí meu marido levanta. Fica batendo nele, assim, só pra ver ele girar. Aí ele fica assim, ó. É porque a vértebra da coluna na espondilite anquilosante, que é chamada coluna de bambu... Coluna de bambu, ela vai grudando uma na outra. Vai enrijecendo. Vai fundindo, vai virando uma coisa só. Vai tipo enrijecendo. Isso aí perde a mobilidade. Perde a lubrificação. Perde a lubrificação, perde a rotação ela vai da coluna. enrijecendo por conta de uma ossificação do ligamento. Uhum. Então, o ligamento que passa naquela região ali, em caractere específico, localização específica, ao invés de ter flexibilidade, com a progressão da doença, ele vai ossificando. Tanto que assim, ele não consegue deitar reto no chão. Isso. Aí pra ele colocar a cabeça no chão, ele levanta aqui a parte da lombar. Ai, escuta o meu. O artrose. Ele levanta a lombar. Se ele quer colocar a lombar no chão, aí a cabeça já fica mais pra cima. É isso mesmo. Isso é a rigidez da coluna. Mas tem gente também que tem tipo o corcunda, né? Corcunda, eu tenho. Uma hipercifose já também. O corcunda de Notre Dame, que é aquele... Porque quando eu sempre tive você muito grande, então você quer esconder, você fica... mas não é isso, pessoa amiga. tímida, né? É muito comum mulher ter. E é proporcional ao volume do seio também. Mas não é igual esse, assim. né? Porque quando tem espondilite, tem pessoas que não é aquela que tenha, tipo... Aquela... Vai dando uma hipercifose, né? Não, tipo cupim. Aí são outras alterações também que entram como deformidades. Tem uma delas que é a deformidade doença de Scheuermann, que aí é uma hipercifose por alteração e inflamação das vértebras, da continuação das vértebras, que elas vão achatando. Qual é o nome? Doença de Scheuermann. Scheuermann. É mais um para pesquisar. Parece o nome de alguém, não? Sobrenome? Do estudioso que descreveu. Tá vendo? Mas uma coisa que a gente não pode esquecer quando a gente fala de qualquer doença autoimune, de doenças inflamatórias, é sempre o estilo de vida, O que acontece? Existem alimentos que são inflamatórios, então existem alimentos que a pessoa ela deve evitar. Excesso de álcool também pode piorar. Excesso de álcool. Tá vendo, Xalana? Tá falando pra pessoa certa. Indireta aqui, indireta. Direta, exatamente. Excesso de álcool, gente, sono olha de só, qualidade. calma, não sou nenhum alcoólatra, viu? Mas chega o final de semana, eu quero curtir um pouquinho, né? Sim. Um pouquinho. Mas não curtiu a semana Socialmente, inteira. né? Socialmente. Mas isso é fundamental para fazer o controle da evolução da doença. Ajuda a retardar bastante. E, óbvio, fazer exercício físico, exercício de mobilidade. Mas vamos lá, pessoa que bebe... Vamos lá. Quem? Mas ela será? treina, por exemplo. Então já dá uma equilibrada, né? Dá, claro, com certeza. Porque a pessoa só bebe, mas não faz nenhum Aí é exercício diferente, físico. porque o exercício físico ele tem os benefícios dele, né? O álcool a gente sabe que é catabólico, mas tudo depende também da quantidade, depende de vários outros fatores. Mas é óbvio, uma pessoa que treina e bebe, ela tem muito mais saúde do que uma pessoa que só bebe. Então, querendo ou não, você tá tendo benefícios ali com o exercício físico. É que nem eu falo, tipo assim, às vezes meu marido fala assim, quando ele começa a treinar, né, ele fala, porque você não tá treinando, porque... Eu falei, gente, mas eu acho muito engraçado, né? Você não treina um ano inteiro, aí tu tá treinando há um mês ou uma semana, você acha que é o que mais treina. O treinador. Que o que mais treina, que eu não faço nada. Eu falo que, filho, eu treino o ano inteiro há anos. Então, assim, por mais que eu sinto, obviamente, a diferença no meu corpo, obviamente, acaba murchando, né? Tu vai perdendo a musculatura. Só que eu sei que eu vou lá, vou fazer o meu agachamento com barra, com não sei o quê. Na hora já faz assim, bum. É isso. Porque a musculatura tem memória muscular. Sim, o que você pode sentir talvez um dia que você beber muito é um pouco menos de rendimento no outro dia, porque fica um pouco mais desidratado. Então tentar alternar a água ali junto com o álcool. Sai o álcool pelos poros. É uma grande desculpa, né? Desculpa que você dá assim, não, eu vou jantar, eu tenho que treinar.
Vou beber, eu tenho que treinar. Mas tem gente que é assim, sabia? Só porque eu vou jantar, eu quero lá. Mas aí eu não acho saudável, porque, tipo assim, eu como sem peso na consciência. Eu bebo sem peso na consciência. Eu acho que quando você come com peso na consciência, é óbvio que aquilo vai ficar. Sim. Aí eu falo, por isso que eu não vou engordar, porque eu como sem peso na consciência. Obviamente também não vou sair assaltando a geladeira e comendo todo dia igual uma louca, que daí é óbvio que vai ter o resultado. Sim. Mas eu não tenho esse peso na consciência, que nem as pessoas muitas vezes, como eu vou ter um jantar, eu vou ter uma viagem, então agora eu vou fazer uma mega dieta, eu vou treinar horrores para eu chegar na viagem a pessoa sai desequilibrada, tipo, atacando tudo. Porque é questão de equilíbrio. E você, querendo ou não, você faz exercício há quantos anos, né? Você sempre fez exercício. Então tem um estilo de vida 20 anos. Que é bom. Você bebe no seu final de semana e tá tudo bem também. Eu também sou um médico muito a favor de equilíbrio na vida, né? Eu também bebo, eu também erro e tá tudo bem. A gente precisa se equilibrar, porque senão a vida fica muito chata, né? Então você treina todos os dias, então não vejo um porquê não beber. Só tomar cuidado, que agora a gente vai cuidar do seu intestino também. Aí um outro porém, mas não vou tirar totalmente seu álcool. Que a bebida inflama. Inflama, ela altera a microbiota intestinal, que são as bactérias. Eu acho que eu tenho que trocar meus amigos. Xalana. Sabe por quê? Eu chego e falo assim, eu não posso beber, eu tô tomando antibiótico. Mas tu tá muito chata, tu tem que beber. Não, tu tem que beber. Eu falo, gente, eu não quero, eu não posso. Thiago Forte chegou pra mim e falou assim, o Thiago falou pra mim lá no consultório, falei assim, doutor, quando é que a Mirella vai estar liberada pra beber? Porque ela tá insuportável. Tá vendo? Eu falei, então eu vou ter que trocar o ciclo de amizade, porque onde eu chego eu falo, vou almoçar. Aí o povo fala, não vai beber não? Não tô afim, não quero beber. Tu não vai beber? Não, me converti, agora não bebo mais, parei. Não, tu tá muito chata, toma aí um negócio. Gente, por que eu tô chata? Só porque eu não tô bebendo? Todo mundo chama ela pra beber, é impressionante. É que ela é a diversão das festas. Ela é animada. Tá? Então, A Mirella é super animada. Então todo mundo gosta de chamar ela pra festa. Pra ficar bebendo, né? Entendi. Não, e ela vira amigo de todo mundo. Ela foi no condomínio lá, eu moro há anos lá, eu não conheço todo mundo. Um dia que ela foi, o condomínio inteiro. Ela conheceu o condomínio inteiro. Numa festa junina, virou conheci amiga o de todo condomínio mundo. inteiro. Eu nem moro no condomínio. Depois era mulherada, tudo me mandando mensagem. Amiga, tu tá aqui pelo condomínio, a gente vai fazer churrasco, vem aqui pra minha casa. Bem assim, né? Não? Mas ela é bem assim mesmo. Eu lembro que eu conheci a Mirella no aniversário da Ju. Foi, né, Mi? Foi no aniversário da Ju. A gente ficou conversando até 6 horas da manhã. E a Mi não tem fim. Foi no aniversário da Ju. Foi? Foi. Então foi. E o bom é que a Mirella tem uma genética muito boa, tá? Também tem que falar isso, porque ela come e ela não engorda. É metabolismo alto. O metabolismo alto ela come muito, assim, quando ela come, né? E ela fica com esse corpo maravilhoso. E todo mundo me pergunta isso. O que a Mirella faz? O que a Mirella faz? Porque eu sou genética mesmo, né? Que não treina braço, né, Mi? Que você me falou. Não treina braço, não treina trapézio. Essa semana até que eu fiz um pouquinho de braço, sabia? De sem vergonha também. Olha o braço dela. Fala, gente... E porque não treina, né? Mas eu acho que é também genética, mas também na minha infância eu fazia natação. Ajuda. Então eu acho que isso ajudou. A minha mãe me obrigava a ir pra natação. Então acho que isso ajudou muito. É onde eu tenho braço, trapézio, essas coisas. Aí você falou, você nunca teve problema na coluna, né? Não, problema não, assim. Dores constantes, frequentes, essas coisas não. Porque não, você já tem um hábito de atividade física. Aí eu fortaleci a lombar. Então, justamente, você fortalece de maneira adequada. Eu sei pegar também da forma certa. Justamente, então essa é uma maneira da prevenção também da patologia, da doença em si, da hernia de disco. Eu tinha mais, era nas escápulas mesmo. Só que daí com bruxismo também, aí eu uso placa para dormir, aí eu coloco botox também, né, na têmpora, nos pontos que também alivia. Agora tem até botox no trapézio, que eu não fiz ainda não. O quanto o álcool influencia na H. pylori? Muito. Álcool é fator de risco, né? Quando você vai avaliar um paciente assintomático que tem a H. pylori pela endoscopia, álcool é fator de risco, o uso de anti-inflamatório é fator de risco, cigarro é fator de risco. E aí o que acontece? Por que a gente tratou Por que tratar o H. pylori, né, numa pessoa assintomática? Aumenta o risco de úlcera gástrica, aumenta o risco de câncer de estômago. Ou seja, uma bomba atômica. Mas a gente tratou e tá zero já. Tá ótimo. Em nome de Jesus, amigo. Agora a gente vai pra fase 2, intestino, né, Mi?
Não, vou curar tudo, eu vou ficar zero. Mas você estava falando que quando você trata a H. pylori, você tira as células boas e as células ruins. Isso dá algum problema? Quando a gente usa qualquer antibiótico, o que acontece, Dani? O antibiótico, ele vai matar a bactéria ali do H. pylori, só que ele também vai matar algumas bactérias boas do seu intestino. É normal, ele vai desregular ali a microbiota, a população de bactérias que existe no intestino. Então, qualquer antibiótico, não é só no tratamento da H. pylori. Não, qualquer antibiótico. Pode ver que às vezes tu toma um antibiótico e aí fica tudo desregulado. Fica desregulado. Tem gente que toma o Clavulin, por exemplo, é muito comum a pessoa ter diarreia quando usa o Clavulin. E então, desregula essas bactérias, tanto as boas quanto as ruins. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma análise de microbioma da MI, vai direcionar probióticos, claro, vamos tratar com alimentação também, mas a gente vai direcionar probióticos para ela, que eu estava explicando. Não adianta o médico, você suspeita de SIBO, de disbiose. SIBO é supercrescimento bacteriano, gente, no intestino. Quando você suspeita dessas disfunções intestinais e prescreve um combo de probiótico pronto, você não sabe para que tipo de bactéria você está dando aquela comidinha ali. Pode ser que você vá favorecer o crescimento de bactérias que já estão em excesso no teu intestino. Perfeito. Então, quando você faz isso, você direciona. Então, agora a gente vai para essa fase, mas é o que você disse. Um exemplo que eu uso bastante quando eu trabalhava com público idoso, isso acontece muito. Mulher idosa, ela tem muita infecção urinária de repetição. Porque o intestino geralmente não funciona direito e o intestino é encostado na bexiga. Quando as fezes ficam muito tempo paradas ali, impactadas, as bactérias começam a translocar, vai para a bexiga e começa a dar infecção urinária de repetição. Se eu não cuido desse intestino, o que vai acontecer? Eu vou tratar a infecção urinária com antibiótico. Aí eu vou matar as bactérias do meu intestino, vou tratar a infecção urinária, mas eu vou desregular o meu intestino de novo. E aí o que acontece? Daqui a pouco essa pessoa constipa de novo, ela tem outra infecção urinária, e aí vai virando um ciclo vicioso, vai criando resistência a antibiótico. Mas eu soube uma vez também existe um laser intravaginal, que é bom até pro colágeno internamente. É uma MacGyver, falando de tudo. Isso, a gente fez, eu e você, lembra? A gente nós foi já juntas. Fizemos, Eu fazia todo ano com o doutor André Vinícius. Amava. O doutor André tem que voltar de novo. Voltar a ter em São Paulo. Pra fazer os nossos lasers, que era a salvação da nossa vida. Ele é bom pra isso, né? Porque o colágeno da mulher é mucosa, certo? Então é colágeno, tanto que a gente tem filho. Isso. Ele é bom ali pro canal vaginal. Pro canal vaginal. Isso. E eu lembro que o André também falava que tinha muitas mulheres que também era bom que tinha, tipo, infecção urinária de repetição, também ajudava essas mulheres. Tá certo, é isso mesmo. Também, porque ressecamento vaginal, o próprio envelhecimento, a posição da bexiga da mulher, ela vai ficando mais baixa, que a gente chama de prolapso de bexiga, a uretra vai ficando mais curta. O próprio ressecamento vaginal, ele favorece a bactéria ascender ali pela uretra, subir pela uretra e dar infecção urinária. Então é isso mesmo, se você melhora a lubrificação, você diminui a chance de ter infecção. Ele falou até que ele tinha paciente tipo de 80 anos que fazia esse laser, que ajudou pra caramba, até a vida mesmo ativa, né, da mulher sexual. Porque daí a mulher, quando ela tem ressecamento vaginal, ela acaba tendo dor para ter relação sexual, acaba evitando de ter relação. Já com uma certa idade, já começam os hormônios tudo a alterar, né? Você não faz uma reposição hormonal, então aí que a mulher mesmo não quer mais nada. Não quer mais nada. Sim. Quer deitar na cama e dormir, descansar. Mas é isso, se tratando a lubrificação, melhorando a lubrificação, com certeza também diminui a incidência de infecção urinária. Você vê, a alimentação é fundamental, mas a parte ginecológica também é muito importante. A gente é um combo, né? É um combo. Falando em combo e se cuidar, quando eu vou treinar, doutor, eu sempre faço, o meu personal, ele me estrala as costas inteiras. Eu também amo. Isso faz bem ou não? O estalo é uma distensão capsular, na verdade, né? Teoricamente faz bem, mas é como se fosse uma agressão ao organismo, né? É uma agressão, uma distensão muito grande da cápsula. É igual quando estala os dedos, que todo mundo diz que a junta vai ficando grossa. Vai ficando grossa, vai endurecendo e tudo mais. É verdade? Teoricamente não, né? Mas você pode fazer para poder dar um alívio naquele momento ali. Mas vai te dar problema e tudo mais. É uma distensão da cápsula. Das cápsulas de até aqui, ó. Mas isso faz mal, doutor? O que acontece? Não necessariamente. É melhor evitar ou não? Não necessariamente. A pessoa tem que saber instalar, né? Com idade, você vai estralando o pé, sei lá, você não fica com o pé assim, você fica o pé com a mão. Que vai aumentando a rigidez nas articulações. Você vai falar, mobilidade, isso aí. Mobilidade. Ai, meu Deus. Mobilidade. A grande questão é a mobilidade. Que você provoca, além de você provocar distensão, você às vezes está colocando uma alta tensão
no local onde você às vezes não sabe o que tem. Por exemplo, na minha formação, teve um quadro de uma paciente que ela entrou na urgência e teve que operar, depois que ela foi fazer, por exemplo, uma quiropraxia e fraturou a vértebra, porque ela tinha um cisto ósseo. Cisto ósseo é uma alteração que ela nasce e tudo mais, que enfraquece o osso. Então, tipo assim, ela fazia quiropraxia e de repente teve que fazer o procedimento cirúrgico de urgência. Nossa. Isso na minha formação e tudo mais. Então, às vezes é bom eu avaliar antes para poder indicar. Não adianta eu indicar um tratamento, faz tudo que eu acho que vai melhorar. Não. A gente tem que saber, e hoje em dia o diagnóstico é cada vez mais fácil. Não, e assim, o personal também lá na academia instalando, ele tem que saber ele também. Ele tem que entender, não é só pegar e apertar. E achar que é aquilo. Não, o meu faz, ele me porque pode machucar. Eu também me instalo. Ele faz a perna, as costas, toda. Eu tinha muito mania disso. Retirar as contraturas da musculatura, do corpo. Do corpo. É bom fazer isso antes de treinar. É bom. A ideia, o ideal é sempre alongar, mobilidade, sempre alongar antes e depois do treino também. Depois do treino também? Eu vou cobrar dele, depois não tá fazendo. Eu sempre faço, antes e depois. Tá fazendo só metade. Só fazer metade, Todo personal meu ficava doido, eu falava, me alonga. Antes de fazer, depois também, me alonga. Eles ficavam doidos, o Passarinho, que era meu personal lá do Rio, ele, pô, de novo, não sei o que. Eu falei, vai, Passarinho, me alonga aí, pelo amor de Deus. Tudo que a gente vai fazer tem uma preparação do corpo, né? Então, seja para jantar, seja para comer, para sentar, para estudar, para fazer qualquer coisa. Academia, treinar, a gente prepara o nosso corpo aquilo. É igual na corrida. É igual na corrida também. Tem que fazer, tem que se alongar também, né? Então, tudo que a gente vai fazer, eu costumo dizer que o nosso corpo é uma máquina, né? Então, a gente tem que preparar ela para aquilo. Vou para academia e tudo mais. Psicologicamente, você já está pensando qual treino você vai fazer, né? Qual a máquina por onde você vai começar. Então, é tudo uma preparação que você precisa ter. Eu não penso, na verdade, eu penso em meu personal. Eu só levo meu corpo sem querer ir pra academia. Só levo o corpo, porque a alma já tava lá na cama. Já tá na cama. E é aquilo, né? Você tem que tomar muito cuidado realmente fazer aquecimento, alongamento, exercício de mobilidade, porque se você dá uma machucadinha, por exemplo, deu uma machucadinha no seu ombro, você vai ficar com medo de fazer exercício para aquilo ali. Aí você não consegue fortalecer aquela articulação que tá precisando de fortalecimento. Eu andei uma época com uma dor nesse ombro, uma muita, assim. Às vezes até de passar um pano, tipo assim, numa mesa, dava aquela pressionada. Aí tem outras lesões também, né, associadas. Às vezes, mas passou, viu? Passou sozinha. Uma coisa que é muito comum, gente? As ites, inflamações, né? Tendinite, bursite. Mas pode ser também por dormir, de mau jeito. É isso que eu ia te falar agora. Não é o seu caso, com certeza não, porque você faz exercício, é uma mulher jovem. Mas é muito comum o idoso sentir dor na lateral do quadril aqui, que é a bursite trocantérica, e sentir dor aqui, que é a bursite do ombro. E por que isso acontece? Sarcopenia. Conforme eles vão envelhecendo, você vai diminuindo a massa muscular, e a massa muscular, tanto a massa muscular quanto a gordura, elas protegem essas protuberâncias, essas partes mais proeminentes, de ficar tendo contato. E aí isso vai afinando, o osso vai ficando mais protuberante. É muito comum idosa ter bursite de ombro e bursite de quadril por dormirem de lado, porque não tem massa muscular para proteger aquela região. Mas eu durmo à noite. Mas o indicado é dormir de lado, né? Dormir com o travesseiro no meio da perna. Mas o problema é a pessoa que não faz exercício físico de lado ou de barriga, por exemplo. O problema é isso. Quando eles não fazem exercício físico, aquela articulação fica muito exposta, né? Então a bursa ali, você explica isso melhor que eu. A bursa tá certo, pode ir. Ela fica muito exposta, então a chance daquilo ali inflamar é muito maior. E uma coisa que a gente vê muito no público idoso, adoro o público idoso, gente, apesar de hoje trabalhar muito pouco com eles, mas o que a gente vê muito no público idoso, aí tem dor crônica. Aí geralmente você começa com uma dipirona, aí eu tenho muitos pacientes, muitos pacientes que estavam usando tramal, paco, codeína, que são opioides. E aí isso constipa o intestino também, faz a pessoa travar o intestino. E aí o que acontecia? Infecção urinária, dor, aí imobilidade, bursite. Vira um efeito cascata. Vira um efeito cascata. Uma coisa que eu gostava muito de usar quando eu atendia o público geriátrico na parte de clínica médica era a cúrcuma com a diacereína. Porque a cúrcuma anti-inflamatória realmente ajudava no controle de dor. E a diacereína, além de controlar a dor, ela ajuda na mobilidade intestinal. Ela tem um efeito laxativo. Tá, mas aí a cúrcuma como? Em pó, em medicamento? Eu mandava manipular, geralmente. Porque aí eu ia titulando dose, às vezes começava com uma vez ao dia. Porque tem gente que coloca em pó na comida. Não, pode, mas aí quando na salada, tem gente que anda até com um potinho na bolsa e vai colocando na salada, vai no restaurante e coloca.
Eu gosto de mandar manipular a curcumina porque é a forma mais ativa dela, sabe? A cúrcuma não, a cúrcuma preparada não é para ingerir, gente, é super saudável. Mas ali eu sei que tem mais concentração de ativo. E aí eu mando manipular, individualizar e geralmente ajuda no intestino, então é bem bacana. Funciona bem. Legal. E quem tem problema de coluna, cara, é incrível, você falou na parte geriátrica, né? É incrível, sempre tem paciente no meu consultório com problema no quadril, da bucite trochanteriana. Aí, tá vendo? É muito comum. É muito comum. Todo dia tem paciente que tem um diagnóstico. E jogador de futebol também, né? Também tem. Esses tratamentos que eles estão fazendo agora com... esqueci o nome, com células-tronco, essas injeções. A medicina regenerativa. Medicina regenerativa é uma boa também. No Brasil não tem estudos fortes em relação a isso ainda. A gente sabe que tem bons resultados, mas ainda o Brasil é um pouco ruim de estudo de comprovação. Com ácido hialurônico, não é? Que tem uns que fazem no joelho. Tem. O joelho já é mais antigo, já faz e tem bons resultados. Mas para, por exemplo, assim, uma epicondilite, entendeu? Aplicação de ácido hialurônico com algum corticóide, algum medicamento e tudo mais. Ou células, densidade mineral óssea, você tira das células troncos da bacia e tudo mais. E põe numa lesão que você já tentou tratar várias maneiras. Então isso é uma medicina regenerativa que está em alta aqui no Brasil. A gente não tem muito estudo comprobatório sobre isso, mas os resultados são bem bons. Por exemplo, assim, tem um amigo nosso o próprio Neymar, né? Desculpa te interromper, mas o próprio Neymar ele fez. Quando ele fraturou pela segunda vez o quinto metatarso dele, ele fez uma regeneração com células-tronco naquela região. Eu não sabia disso, não. Para poder otimizar e acelerar a recuperação dele. A gente tem até um amigo nosso que também é jogador de futebol, e ele tava falando que uma vez ele foi no médico, né? Eu acho que foi na França, né? Que ele tava jogando Diego. Sim. E aí, no México, né? Eu acho que foi. Ele falou que ele tava se lesionando, aí ele foi no médico, o médico falou que era bom evitar o açúcar, porque o açúcar acabava, tipo... Não era o rendimento, lembra? Eu não ouvi. Como que não? Tu ainda falou depois? Será que é por isso que o Bruno tava se lesionando? Porque ele adora um açúcar? Pode ser. Sim, lembrei. Oxente. Mas eu só lembro da parte do açúcar que meu marido... O açúcar em excesso ele é inflamatório. O excesso de açúcar ele pode piorar a inflamação. Ele falou que não era pra tomar, né? Era comer açúcar. E outra mal. Também, tipo assim, é um atleta, né? Um jogador. Sim. Então ele precisa de ter alto rendimento. Sim. Não, tudo dele é regrado. É tudo preparado. Então, se ele foge daquilo, o rendimento dele diminui. A quantidade de lesões que ele vai ter também vai aumentando. A probabilidade de lesões vai aumentando. E aí isso vai piorando cada vez mais. Fora que tem uma explicação para o excesso de açúcar, quando a gente ingere muito carboidrato simples, não é que não é para ingerir, a gente precisa também para poder funcionar. Mas vamos pegar o exemplo de um atleta, Mi. Eu tendo alguns atletas, dentinho agora, né, Dani? Mas, por exemplo, um atleta de alto rendimento, eu tenho que tomar cuidado com a quantidade de carboidrato simples que eu coloco para essa pessoa antes do treino. Por quê? Vamos supor, ele vai fazer um treino lá de 1 hora, 1 hora e meia. Se eu dou muito carboidrato simples, tem gente que gosta de ir lá comer uma bala, um doce de leite. O que acontece? Ao invés desse açúcar ir sendo liberado durante todo o período de treino dele para dar energia e ele render durante o treino todo, ele dá um pico. Então, até a metade do treino ele vai bem. Da metade do treino para frente, o rendimento vai lá no chão. Porque o que acontece? Quando eu ingiro açúcar simples, eu tenho um pico de insulina. A insulina sobe para baixar esse açúcar que está alto. Só que o que acontece? Ela subiu para baixar o açúcar que está alto, o açúcar vai baixar. Só que a insulina ela demora a baixar. E aí onde cai o rendimento do atleta, que é onde a pessoa começa a se sentir cansada na metade do treino, não rende, corre o risco de se machucar. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Por isso que precisa de um nutrólogo, gente, para acompanhar. Viu? Né? E ortopedista ele faz e ortopedista também. E ortopedista também. Eu tenho essa dor no joelho e aí o que acontece, doutor? Eu sinto que eu isolo ela, porque quando eu sinto a dor, eu só trabalho uma perna, eu sinto que uma perna fica maior que a outra. Por isso que tu fica torta. Exatamente. E aí eu senti isso daí. Daqui a pouco o outro joelho começa a doer também. Começa a doer também. Vai se arrastando. Vai aí compensar. só vai no braço. Pega o skate. Você nunca fez do joelho, Dani? Nunca fiz. Eu sou sou antiga, amigo. Sabe aquelas pessoas antigas que vai narrar, vai... Não, tá tudo bem, não, vamos embora. Mas eu preciso depois fazer. Pega o skate, deita. E vai. Exatamente. Mas eu senti essa diferença e realmente... Porque inconscientemente eu não Mas é normal, forçava né? o joelho.
ter esse comportamento compensatório. Tem. Não, e a Sofia, a filha dela, ela tava no banheiro, ela escorregou no banheiro e o joelho foi pro lado e ela falou que voltou. Isso pode ter a ver com genética, né? Tem a ver com genética. O joelho tem um complexo de vários ligamentos, então ele se sustenta por si só. O paciente que tem instabilidade ligamentar, ele tem um enfraquecimento no compartimento medial, lateral, seja lá o que for, e aí por algum mínimo trauma, o joelho ele não consegue ter o contato, a patela não consegue ter o contato muito bem naquela região do fêmur com a tíbia ali. E é quando ela sai do lugar. E lesiona o ligamento, enche o joelho. E tudo. Não chegou a lesionar o ligamento. Não, mas... deu luxação na patela. É porque ela é adolescente, talvez tenha mais flexibilidade, né? Na adolescência é muito comum. Mas ficou 2 semanas inchado. E elas cresceram também muito. Instabilidade fêmuro-patelar é muito comum. Tá bem, Dani? Tá sem dor agora? Tá bem, tá sem dor. Ela tá pulando com uma perna, mas ela acho que ela tá me enrolando por causa da escola. Não, mas ela aprendeu, então. Tem que ficar uns 40 dias, não é? De repouso. Geralmente a gente põe não é repouso total, né? Hoje em dia a reabilitação precoce é o melhor tratamento. Quando o paciente que opera de coluna e coloco ele para andar no outro dia e tudo mais, seja uma cirurgia simples. Não, mas no caso mas dela... ela não conseguia colocar o pé no chão. No caso dela, existe a necessidade de imobilizar. Né? Primeiro, reduzir, se estiver luxado ainda, fora do lugar. Reduzir, imobilizar, dar um tempo para aquela articulação desinchada, porque tem um derrame da articulação e tudo mais. Alguns casos tem lesão de ligamento, lesão de complexo ligamentar, que precisa realmente dar uma remissão dos sintomas ali. E logo depois fazer a reabilitação, fisioterapia, retirar o imobilizador, fisioterapia e depois um fortalecimento. Porque é isso que eu ia perguntar, porque eu lembro que uma vez eu bati de carro e aí o corte foi exatamente no joelho. Aí eu fiquei, sei lá, uns 10, 15 dias, né, pra tirar o ponto. Então eu tinha que ficar com a perna esticada porque não poderia dobrar, pela porque retração senão da pele iria abrir o ponto. Pontos, pela retração da pele naquele. Nunca iria fechar, no caso daí, né? Aí eu fiquei uns 15 dias com a perna esticada direto. Nossa, eu lembro que eu fui pro hospital, de táxi ainda, sozinha, lá no Rio de Janeiro. Eu fui pro hospital. Quando eu vou sair do hospital, ótima, né? Quem disse que eu conseguia sentar no banco de trás do carro? Eu não conseguia dobrar o joelho. Eita! Rigidez. Rigidez articular. Mas em 15 dias, tipo assim, e eu nova, eu tava com 20 e poucos anos. Nosso corpo, nossa articulação, ombro, cotovelo, mãos, punho, seja lá o que for da articulação, foi feita para ficar em movimento. Não é feito para ficar parado. Quando a gente imobiliza, é por conta, às vezes, de uma fratura, de uma lesão, que precisa dar descanso e repouso daquele membro lá. Então, não necessariamente, quando você tira, a perna estava mais fina, né, o braço fica mais fino depois. Então, ele não é para ficar imobilizado o tempo todo. Por isso que quando retira tem toda a rigidez. A gente produz líquido ali o tempo todo. E aí como é que tem que fazer ela? No caso, tipo, da Sofia, eu teria que fazer aí tipo, a fisioterapia e tudo mais. Não, meu marido tá fazendo os exercícios que ele entende não, né? Mas ele vai lá e faz exercício com ela já tá meio que andando, mas bem devagarinho. Isso, tá porque teve a lesão, querendo ou não, foi um trauma, né? Sim. Então precisa toda essa reabilitação e cuidado também. E logo depois, são fases, né? Teve a fase aguda, que foi o trauma, tem a fase de estabilização, que provavelmente seja o que ela tá agora, né? Que ela está agora. E logo depois fortalecimento. Se teve lesão de ligamento, se teve instabilidade de ligamento, ela precisa fortalecer o joelho. Fortalecer, fazer exercícios para a musculatura ficar no forte. Momento correto, né? No momento correto. Não adianta fortalecer com dor. Tá. É a mesma coisa a coluna também. O paciente, doutor, tô fazendo pilates, mas não melhora minha dor. Você tá na fase errada, você tá na fase de crise de dor. Precisa então, dar um fisioterapeuta, hein, Dani? E às vezes o Pilates não está naquele momento ideal. Ele é muito bom. Todos os exercícios de reabilitação são muito bons. E problemas ortopédicos, quando não bem tratado, gente, isso vira um problema. A gente falou sobre isso no outro podcast. Eu tenho esporão retrocalcâneo nos 2 pés, aí eu resolvi operar. Porque tava doendo demais, enfim. Incomoda. Rapaz, pensando num pós-operatório sofrido, eu perdi 5 centímetros de panturrilha no pós-operatório, de ficar usando a botinha, enfim. Aí comecei a fazer reabilitação. Só que a minha dor do pé operado, ela foi melhorar depois de 2 anos. Fazendo fortalecimento, fazendo as coisas tudo bonitinho. São coisas que são complexas. E se você não faz bem feitinho, certinho, você não consegue recuperar e voltar ao que era antes. Hoje ainda uma panturrilha minha tem diferença de e ó que eu corro, faço musculação. Uma panturrilha é 1 centímetro menor que outra. É como uma cicatriz, né? Ficou uma cicatriz. Uma cicatriz. Ali, né? E a cicatriz, inclusive, era bem na região do calcâneo também, que é uma pele muito fininha. Então qualquer coisa, aquele ponto ali poderia abrir. Abrir.
Gente do céu, mas como foi chata essa cirurgia sofrida. É como a Mas hoje tá entorse, bem. né? Entorse de tornozelo. Foi só uma entorse, não fraturou, não teve nada. Você torceu o pé. Vida que segue normal. Daqui a pouco você vai torcer de novo, pode ter certeza. É isso aí. Por quê? Porque você vai tendo uma entorse de repetição, vai a enfraquecendo. minha mãe torcia direto. Vai enfraquecendo o ligamento, vai enfraquecendo o complexo ligamentar do tornozelo e por aí vai. Até ter rompimento total. Até ter rompimento total, dor, sobrecarga articular, sobrecarga de várias partes dos ossos e tudo mais. E aí começa a piorar cada vez mais. Eu tive um episódio agora, uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu tava numa fase, enfim, teve um furto lá na minha casa, eu tava numa fase bem estressada. E cabeça milhão. Aí eu fui numa festa e peguei a senhora mãe de uma amiga minha e fui mexer na cadeira. Só que ela tava um pouquinho acima do peso. Só que eu bebendo, peraí que eu já arrasto. Só que era um deck. Sabe deck, assim, de madeira? Na hora que eu fui arrastar, eu consegui arrastar. Só que um pé da cadeira travou na madeira do deck. Aí eu dei uma travada, assim, na lombar. Nossa. Quando chega a noite, isso durante o dia, quando chega a noite, que eu vou deitar. Primeiro que a minha cabeça já tava milhão, que foi a primeira viagem depois que tinham entrado na minha casa. Então, minha cabeça já ficava lá, na casa, não sei o que, sabe aquelas coisas assim, que mexeu, abalou realmente psicologicamente, tanto que foi depois detectado, eu tava com várias inflamações no exame de sangue justamente por conta da cabeça, tanto que eu tive que resolver a cabeça. Tudo bem que ela não é muito certa, mas tá tudo certo. Mas tá tudo certo, resolvi, ela melhorou. Resolvi, ela melhorou. Aí eu lembro que uma amiga minha, como ela teve ela fez uma cirurgia, Manu Carvalho. Sim. Ela teve um tumor na musculatura, nos ligamentos por aqui. E aí ela sentia muita dor e fez umas 3 ou 4 cirurgias, né, a Manu, se eu não me engano. E ela tinha uns adesivos que devia ser tipo um tramal, coisa assim, ela falava que era fortíssimo. Ela falou, onde é a tua dor? Eu falei que onde era, que era na lombar, ela foi e colocou. Mas eu fiquei, eu acho, assim, uns 15 dias. Só que, realmente, assim, nos primeiros dias eu não conseguia ficar deitada na cama. Que doía muito. Aí, assim, na hora de levantar, também doía. Mas depois passou. Graças a Deus eu não tive mais nenhum problema. Mas é engraçado, é aquilo que a gente falou desde o início, né? Que qualquer movimento que você faça de maneira diferente do seu habitual, teu organismo vai gritar. Então isso aí foi um mecanismo de defesa para você não te segurando, para você não avançar naquele trauma, né? Então ele trava a musculatura. O que é o travamento? Me abaixei e travei a coluna. É um mecanismo de defesa, então a musculatura contrai de um jeito para evitar você sobrecarregar naquele momento. Então é como se fosse um aviso. Não vai mais não que eu tô te travando aqui, não extrapola que eu tô te segurando. Entendeu? Entendi. E daí é o certo usar esses adesivos, doutor? Sim. É bom, assim, eu vejo muita gente usando os adesivos. Não, mas esse era um de medicamento. Não, mas tem esses não tipo, esses que salompas. Tem vários hoje em dia, né? Salompas tem medicamento também, né? Tem mas não é assim a base forte. da cânfora, né? A base da cânfora que dá dá uma refrescância no local em si. Mas aí tem os outros remédios sistêmicos, anti-inflamatório, que melhora também. Mas quem tá assistindo em casa, por exemplo, uma dor assim, vamos supor, que a pessoa sente que é na coluna, seria bom água quente ou água fria? Naquele momento, água morna. 20 minutos, 3 vezes ao dia. Água morna? Relaxa o músculo. Relaxa a musculatura. A musculatura tensionou, contraiu. Você precisa dar uma relaxada. É claro, tem fundamento. Você precisa dar uma relaxada. O gelo, tu coloca o gelo... Claro, se for um sintoma totalmente diferente de travamento na coluna, que é muito comum, andou que tá a coluna e puxou para a perna, irradiou. É o sintoma que pode ser irradiação também do nervo. Então extrapolou e estourou aquela hernia de disco. Entendi. E aí foi quando ele comprimiu o nervo. Por isso que aquelas dores que se tornam frequentes, constantes, de alta intensidade, precisam ser avaliadas. E dor irradiada para a perna, às vezes, também pode ser fraqueza de musculatura do glúteo. A gente sempre pensa em coluna, né? Às vezes tem um músculo ali chamado piriforme, que é um músculo pequenininho, que fica lá embaixo das camadas do glúteo. Quando ele está contraturado, a dor desce para a perna, porque ele comprime o nervo ciático passando ali. Semelhante ao ciático. Semelhante ao ciático da... É muito comum quem trabalha muito tempo sentado.
Isso. Por exemplo, uma vez eu tive... Agora eu tô lembrando, né? Falei que eu não tinha problema nenhum. Exatamente. Agora a gente já descobriu. Eu tô lembrando de todos os problemas. Uma vez no carnaval, eu tava no ensaio técnico, que até virou meme. Todo carnaval coloca esse meme. Pode colocar até aí, Coloca editor. no editor, coloca na edição. E o povo racha de rir e tal. Eu tava no ensaio técnico e aí, enfim, caí 2 vezes. Que a Sapucaí toda tava indo no areião e a sandália tinha aquelas correntes de Swarovski, que antes era corrente. Hoje em dia se borda uma por uma, né? O cristal cola. Antigamente eles colocavam aquelas correntes de metal com brilho, né? Com Swarovski. E aí ela começou a soltar as correntes e ia para baixo da sandália. Eu levei 2 quedas. Só que depois vem do vídeo que teve uma abençoada que eu quero até conhecer essa pessoa, porque ela estava exatamente na hora, que é um ensaio técnico, tipo. E na época não era como é hoje os ensaios técnicos, que é lotado, que virou um outro carnaval. Antes do carnaval. Era, tipo, ninguém queria me acompanhar nos ensaios técnicos, meu amor. Só quem tava ali trabalhando comigo, tipo, ninguém queria acompanhar. Só ia mesmo o pessoal da comunidade que ia lá assistir, porque no dia do desfile eles não conseguem assistir o desfile. A maioria não consegue, né? Aí eu caí e eu virei mesmo, assim, eu torci o pé. Aí, enfim, saí de lá, aí tinha uma médica minha me acompanhando, aí ela olhou pra mim e ela falou assim, tu tá ligada que se a gente for agora no hospital, eu vou mobilizar esse teu pé, né? Eu falei, não, mas tu não vai mobilizar meu pé porque eu tenho que ir lá no carnaval. E era, tipo assim, coisa de 20 dias depois, mais ou menos. Aí eu falei, bom, fazer o quê? Na hora eu coloquei compressa de gelo, balde de gelo, que um amigo meu que é jogador também falou, põe no pé no balde de gelo com água, enfia lá o pé, deixa, vai tratando. Coloquei tipo aquelas tensor, sabe? Sei. E ia treinar. Estabilizar o tornozelo, né? Mas eu continuei pegando peso. Obviamente, nos primeiros dias eu não conseguia. Até porque eu tava toda ralada. Era ralada na mão, no joelho, toda lascada. Toda ralada. Mas depois eu consegui treinar assim. Mas você não sentia dor? Porque dói, não, ele né? ficou meio inchado. No momento, o que assusta às vezes, né? Foi em tosse. O que assusta é o volume com que fica, né? Naquela região. É uma área que não tem muito grupo muscular nem nada. Então, quando ele incha e fica uma bola, na verdade. O meu não chegou a ficar essa bola. Não sei se é porque na hora eu já dei um... Já colocou gelo, já deu uma parada e tudo mais, né? E coloquei... Mas depois desse episódio, você chegou a torcer de novo? Nunca mais, graças a Deus. Vira essa boca do lado da dor. Né, amiga? Deus é mais. É que o gelo faz a vasoconstrição, né? Aí ele diminui a chegada do sangue ali nesse momento de fase aguda, que às vezes é interessante usar o gelo, porque não chega tanto sangue, não edemacia tanto. Isso. E aí às vezes pode ajudar no controle da dor também. Controla localmente o processo inflamatório. Quem sabe também não chegou ao extremo, né? Às vezes, mas já deu uma querer dar uma tosse mais grave, você deu uma sustentada também, tem isso. Mas depois Mas a maioria coloca aquela botinha, né? A maioria anda com aquela botinha. O tratamento inicial é imobilização, anti-inflamatório, gelo e por aí vai. 5 dias geralmente tira, reavalia e aí depois fisioterapia. Agora uma pergunta, esse dia eu tava com um amigo meu que é médico, eu fiquei chocada, até é interessante para as pessoas saberem, ele é também ortopedista, eu fiquei chocada, ele falou que o peso do osso são 4 quilos. A resistência, né? A resistência que a gente tem de cada osso e tudo mais, ele varia. Então, o peso que você está dizendo, o peso do corpo humano. De constituição, né? De constituição do nosso corpo. Sei lá, de osso do nosso corpo. Será que ele tá falando de como se tirasse tudo, o resto do nosso corpo só fosse o osso? Só de osso. Deve ser isso. Isso varia também com a idade. Então, a gente sabe que os idosos, né? Os idosos eles têm muito menos densidade mineral óssea. Então, o osso é muito mais frágil e fino. Isso é proporcional à idade dele. Isso tem a ver por isso que a gente vai diminuindo, doutor? Porque quanto mais velho você vai ficando, parece que você vai diminuindo. Os espaços articulares vão diminuindo, os discos intervertebrais vão perdendo colágeno, vão diminuindo a altura dele também. Isso aí, consequentemente, vai provocando. É engraçado que às vezes eu falo... A própria posição também vai mudando, A própria né? posição posterior, a gente vai ficando para frente, porque a gente vai perdendo essa estrutura, né?
Ah, meu Deus, eu diminuí, doutor. Eu quero meus centímetros de volta. Até parece, Dani. Até parece. Eu fui Tem que fazer espaldar, sabe? Aquele que tu se alonga. Então, lá na Ucrânia ele fazia, ele me colocava numa máquina e na outra e me puxava. Nossa, isso era muito bom. Bom? É muito bom. Mas eu aqui em São Paulo não vi ninguém que faz esse Você tipo até comprou umas botinhas pra pendurar, só que daí tu tem que ficar pendurado de cabeça pra baixo, né? Isso é bom pra alongar realmente? É bom porque ele estende a articulação, né? É bom. Serve de um alongamento, né? Serve como um alongamento. Quando ele tiver Seja de cabeça pra baixo, seja... É um tipo de alongamento, né? Quando ele estiver me perturbando muito, eu vou mandar pra ajudar ele lá. Se amarra, deixa ele lá. Aí ele vai ficar lá, imagina, de cabeça pra baixo na máquina. Amarra, deixa ele lá. Deixa ele lá amarrado. Quando ele com me as chamar pernas. pra eu tirar ele de lá, na Não, minha hora. Aí ela vai dizer, foi recomendação do médico. É. E a acupuntura, doutor? Muito bom também. Muito bom? A acupuntura Você é muito recomenda? bom. Existe o tratamento de reabilitação com fisioterapia, RPG, pilates, tudo mais. E tem a acupuntura. A acupuntura vai de determinados pontos específicos e retirar dor. Uhum. Através da liberação de adrenalina e tudo mais naqueles pontos. É muito bom. Todo Tem- paciente meu costuma Tem um fazer japonesinho em essa- Bauru que ele é muito bom. Às vezes teve uma amiga minha que tinha muita dor, ela foi, ele fez no pé e tirou todas as dores que ela tinha no corpo, que ela tava com várias dores. É um tratamento milenar, né? Então, Milenar? É um tratamento milenar, que é muito bom. Todos os pacientes eu costumo associar. Em japonês resultado, ainda. né? É bom. Doutor, o que você acha do UC2 para tratamento UC2. de dor? Eu passo, Colágeno tipo 2. Eu passo. A articulação da coluna em si, a maior parte da articulação da coluna, falando especificamente da coluna, ela é colágeno tipo 2, tipo um disco, né? Disco intervertebral. A articulação que a gente faz a reposição do UC2, né? Ela é bom para articulações, por exemplo, do joelho. A articulação tem O mais que é o impacto e tudo C2, por mais. exemplo? Porque vocês falaram C2, eu tô achando que é a cervical, a C2. Não, é o UC2. Ah, o o C2. C2, O é. C2 é, É o colágeno tipo de colágeno, tipo 2. colágeno tipo 2. E aí o que acontece? Em articulações que são mais de carga, joelho, quadril, tornozelo, é mais indicado. A coluna, às vezes, eu costumo passar pro paciente. Por quê? Porque, querendo ou não, às vezes ele tem uma dor na coluna, e aquela dor na coluna que ele não consegue estabilizar, ele joga pro quadril. Sim. E depois, de repente, o quadril joga pro joelho. Então isso, querendo ou não, acaba associando. Existe uma doença também que é a síndrome de coluna-quadril. Que ele tem um problema Isso na aqui é coluna. injetável? É o comprimido, o cápsula. Cápsula, dá para Cápsula. manipular, inclusive. Dá pra manipular, justamente. E aí, aquele paciente que tem uma dor numa coluna, ele sobrecarrega aquele lado lá, vai sobrecarregando. Então, às vezes o colágeno vai bem. O C240 vai super bem. Eu costumo passar também para meus pacientes. E a glucosamina com condroitina, você gosta também? Também. Tem suas indicações específicas e tudo mais, né? Que tem que ser avaliada a cada paciente. Mas eu gosto de associar. Assim como a curcumina e tudo mais, outros também. Boa. Curcumina ajuda no controle da dor, é Justamente. anti-inflamatória. Dor crônica, que às vezes o paciente tem uma dor na lombar, é uma dor crônica, uma cervical, a gente disse que é uma dor crônica, ela vai super bem. Tipo assim, quem tem artrite, eu lembro que a minha avó ela tinha artrite, artrose, osteoporose, tudo que tinha ose, minha avó tinha, tadinha, que Deus tenha. Mas ela morria de dor. E eu lembro que ela ia, como ela morava tipo numa área mais que era sítio, aí ela ia pra lá, perto da nossa casa, que ela ia tomar a injeção. Ela falava que aquela injeção é que... Isso há Melhorava, muitos né? anos, né? provavelmente Deve ser alguma dexametasona, que o pessoal fazia em Deve ser alguma pronto-socorro. injeção de corticoide, né? Pra dar um corticoide é um anti-inflamatório, né? É, mas Então, ela era bem magrinha, porque geralmente corticoide ele incha, né? Em uso prolongado, sim. Constante, prolongado, Ela ele sempre foi incha, já magrinha. altera tudo e tudo mais. Não, mas assim, por exemplo, se ela fizer uma a cada... Uma por mês, Uma por não vai mês, engordar né? ela, entende? E só que vai Só que ser ela- prejudicial. tem um problema de artrite, inflamação das articulações. Você tomar um corticoide, melhora. Concorda? E como que a gente descobre, por exemplo, assim, isso é genético também, É né? genético. Pode passar. Artrose, né? Artrose é genético. Artrite não. Artrite já é a inflamação daquela articulação. Ah, tá. A E a artralgia já é a osteoporose? dor naquela A artrose é o articulação. desgaste. A Artrose artrite é é a a inflamação. osteoporose A também. osteoporose é o genético. desgaste do osso, Sim. principalmente pela baixa densidade mineral óssea. É o osso fraco. Osso fraco. Tá, osso mas poroso, isso também é que tem. genético, É não? genético, tem uma parte genética também, mas é muito mais comum ser na mulher, por questão hormonal. É. E estilo de vida também é fundamental. Estilo Então, de por vida exemplo, também. assim, se a mulher entra na menopausa e ela não faz um tratamento, por exemplo, uma terapia hormonal, E não né, faz exercício. Não faz exercício, não faz uma terapia hormonal, não fica acompanhando, ela pode ter, então, uma propensão de ter osteoporose. Às vezes eu pego pacientes 50 mulheres, 50, 55 anos de idade, às vezes tem até
Não é comum, mas acontece de ter uma fratura na coluna. Por insuficiência, que é o que a gente chama, fratura por insuficiência, fratura por osteopenia, que é o enfraquecimento do osso, ou osteoporose. Por isso, quando a gente suspeita quando o paciente está com osteopenia ou osteoporose, você pede raio-x, né? De coluna lombar para ver. Raio-x e densitometria também. Logo mais. Sabe por que a gente tem tanto medo de osteopenia e osteoporose? Por que o médico tem tanto medo disso? Osteopenia. Que é o osso fraco, mas ainda não é um osso tão poroso. Ele está ali no limite. E a osteoporose já é um osso bem fragilizado. É porque aumenta a chance de fratura. E qual que é o problema da osteoporose? Uma das maiores causas de morte nos idosos é a fratura de fêmur, fratura de colo de fêmur. Primeiro que ela causa, quando não morre, fica com uma debilidade, fica muito debilitado pro resto da vida. É por isso que o povo fala, ai, não pode cair, não pode se machucar, isso, porque já tem necessidade. Isso. Por isso quando o idoso até porque não dá pra fazer cirurgia daí. Depende do caso aí, né? Hoje em dia, a cirurgia... Teve uma queda, por exemplo, uma pessoa de 80 anos teve uma queda, quebrou o fêmur, vamos supor. A nossa população está envelhecendo muito, né? Então, quanto mais rápido a tecnologia vai ajudando, vai contribuindo cada vez mais. A gente faz parte de um serviço também, por exemplo, fraturou o colo de fêmur, fratura de fêmur proximal, idoso, a gente já sabe que tem comorbidades, fator de risco. Mas é um paciente que já mas toma até S, mesmo tudo para, mais. sei lá, eu acho que coloca um pino, não sei como é que é. Tem a cirurgia. Então, essa cirurgia tem que ser feita o quanto antes, justamente para reabilitar. Aquele paciente que demora a operar, que ele não opera, não, vou esperar o osso consolidar. O idoso, ele demora muito mais do que uma pessoa adulta. Então, imagina uma pessoa acamada, esperando 3, 4, 5 meses. Do que uma criança, né? Que a criança do que uma também criança, isso deitado. Mais rígido. Isso deitado o tempo todo no leito, sem conseguir se mexer, sem fazer higiene, sem fazer atividade direito que precisa. Tem risco de trombose, pneumonia. Então, quanto antes você operar, melhor. E reabilitar ele. E aqueles produtos que eles ficam vendendo o dia inteiro pros idosos na televisão, você pode ter osteoporose, não sei o que, você vê lá as propagandas, compre 10 kits, compre. É o que a gente fala, até curcumina, mistura de um monte de coisa. Glucosamina com condroitina. Mas isso é bom eles comprarem pra ir tomando? Cálcio, né, vitamina D. Mas assim, sempre cada paciente tem que ser avaliado. Tem Sim, que ser avaliado. Porque eles vendem a rodo, né? Exatamente. Não, mas tem que ser avaliado. Eu preciso de uma concentração X. Ele precisa de concentração Y. Você... Isso. Então, cada caso tem que ser... mas tem um monte de gente que compra, viu? Que compra esses produtos online. Compra e vai tomando. Vai tomando. Toma 2 comprimidos. Só que o pior do que a hipovitaminose, eu acho a hipervitaminose. É pior que eu falo muito aqui. É pior do que a hipovitaminose. Por exemplo, tem um monte de gente que fica usando vitamina D a rolé. Vai usando vitamina D. E não faz exame de vitamina D. E não faz exame de vitamina D e não vê o PTH, porque excesso de vitamina D bloqueia a ação de um outro hormônio chamado PTH. Inclusive, eu peguei esses dias uma paciente com a vitamina D de 97 e um PTH de 10. Aí o que acontece? Quando você achata muito o PTH, você começa a descalcificar o osso. Por quê? O nosso organismo entende que está precisando de cálcio na corrente sanguínea, porque o PTH não está agindo. E aí começa a dar um problema chamado hipercalcemia, que é muito sério. Que pode dar convulsão, pode aumentar o risco de infarto, de AVC, da doença renal crônica. Tem gente que tem problema de hipervitaminose D, Mi e Dani, que não consegue resolver o resto da vida. Fica com aquele problema do achatamento do PTH e o excesso de cálcio na corrente sanguínea para o resto da vida. A vitamina D, quando ela está em excesso, quando você intoxica uma pessoa com vitamina D, nem hemodiálise tira. Tá vendo, gente? Olha só, porque tem muita gente que fala, vitamina D tem que ter longevidade, né? Comprar um comprimidozinho ali pra ficar tomando todo dia. Mas tem que fazer exame. Tem que ser a minha, inclusive, acho que tá meio baixa, viu? Tá, então, mas eu já vi seu PTH, viu? Eu já vi seu PTH. Então, aquilo ali é uma coisa que a gente precisa... Não, tá no limite. Se eu te der uma injeção de vitamina D, eu posso achatar mais o teu PTH e te trazer um problema. Tá. Então, o que a gente tem que fazer aí? Usar manipulada e individualizada em uma dose baixinha e daí, depois de 2, 3 meses, eu avalio como é que tá o seu PTH. Se não achatou, suba a dose um pouquinho. Agora, eu não posso ir com uma dose olhando só a tua vitamina D do jeito que ela tá ali, que eu vou te trazer um problema de cálcio. Entendi. Não dá, já tá ficando velha, não dá pra ter problema de cálcio. Não, e problema de cálcio é uma coisa muito séria. Muito sério. É uma das coisas mais difíceis de se tratar. Primeiro que você tem que tirar o laticínio da dieta da pessoa, tirar um monte de alimento, e aí você às vezes precisa usar magnésio, às vezes precisa usar fluconazol, porque o fluconazol diminui a conversão da vitamina D. É super complexo. Às vezes precisa usar o Prolia para poder fazer esse controle do cálcio. Prolia é uma injeçãozinha que a gente usa para tratar a osteoporose. Então, por isso, gente, juízo com essa questão de usar vitaminas. Inclusive, hoje uma paciente minha que você conhece, depois eu te falo quem é, fez uma cirurgia plástica
E aí ela tá precisando fazer infusão de ferro. Aí ela falou, doutor, a minha amiga tem uma clínica aqui, eu vou fazer infusão de ferro, ela tá querendo fazer vitamina C. Eu falei, não faça. Eu falei, não faça, que você tá no pós-operatório imediato, a gente não sabe se você tem deficiência de vitamina C. A vitamina C a gente usa manipulada oral para melhorar a absorção do ferro oral, porque daí ela melhora a absorção no intestino. Agora, fazer uma vitamina D injetável numa paciente pós-operatório de cirurgia plástica, ela tem as plaquetas baixas já de natureza. A vitamina C, ela pode aumentar o tempo de sangramento. Aí o que pode acontecer? Eu alterar a cicatrização dela por uma bobeira de usar uma vitamina C desnecessária. E deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Por exemplo, essa cirurgia, como ela é mais prática, né? Quanto tempo mais ou menos que demora uma cirurgia, tipo numa hérnia? Uns 40 minutos, 1 hora. É só isso? Que rápido. Que rápido. É rápido. Porque essa é endoscópica, né? Tem que ser geral, anestesia geral? Anestesia geral. A descrição inicial da técnica foi feita com a sedação. Tipo um propofol. Tipo propofol. Ela ama, você vê? Dá uma brisadinha só, tipo. Só que o que acontece? Às vezes a regulação ali, o anestesista controlar o paciente, mexendo, você manipulando ali, foi visto que não era tão vantajoso. Igual uma ressonância magnética da cabeça, por exemplo. Eu tive que fazer a ressonância... Sedada. É. Então, justamente, esse procedimento era sedado. Não, sedada não, geral. Teve que fazer. Porque como eu teria que ficar umas 2h30 mais ou menos na máquina, com a sedação eu poderia mexer. Entendi. Aí pararia o exame, teria que começar tudo de novo. Tudo, é isso mesmo. Mas esse procedimento, como assim, por que um procedimento é rápido e tudo mais? Não, é porque ele é uma cirurgia, como eu costumo dizer, que é uma cirurgia de um alvo. Você marca na radioscopia, que é um raio-x especial, você marca isso... Radioscopia. Radioscopia, é como se fosse um raio-x na hora, na radiografia na hora, para marcar exatamente aquele ponto específico que eu quero chegar. Não é pela ressonância magnética. A gente visualiza, faz todo o preparo antes, né? Tipo assim, faz o planejamento cirúrgico, né? Planejamento cirúrgico é, vou naquele ponto ali entre L4 e L5, que eu tenho aquela hernia de disco. Então eu já vou preparado para aquilo. Chegou, faço, é uma cânula grande, coloca a câmera, o endoscópio e já vai direto naquele ponto. E aí com essa camisa, com esse endoscópio que eu tenho lá, tem pinças, tem pinças que conseguem comer osso, tem brocas que conseguem limpar o osso também, para aumentar o acesso e tudo. Tem todo esse planejamento. E quantos pontos mais ou menos que levam, tipo assim? 1 ou 2 pontos. Nossa. Com broca, com tudo? A medicina tá avançada hoje. Tá. Né? Hoje tá muito avançado. E vamos para as perguntas dos nossos internautas, porque a gente já deu 1 hora, você acredita? Meu Deus. Já, que rápido. Rápido, né? Poderia ficar horas. Exatamente, é muito legal. Que bom que vocês estão gostando, né? Se os nossos convidados gostam do nosso podcast, né, doutor? Todos falam, nossa, já tá acabando. É, rapidinho. Bora, vamos colocar as perguntas dos internautas. Pilates, musculação e yoga, com tanta opção, como saber o que é melhor para minha coluna? Então, é aquilo que eu falei, né, no início. Então, tipo assim, tem que saber entender onde o paciente está naquela fase. Se ele está na fase aguda, pilates, musculação, vai prejudicar. Então, tudo depende da avaliação daquele paciente, do nível de dor que ele se encontra, do diagnóstico que ele tem. Mas eu acho que aqui pode ser de uma prevenção, tipo, se eu fizer pilates, se eu fizer uma... Você acha, doutor? Pode ser, tipo assim, o que eu posso prevenir? Acho que para envelhecer bem, talvez a pessoa Mas é justamente como saber o que é melhor para a coluna. Existe um exercício, eu costumo dizer para o meu paciente que ele faça o que ele gosta de fazer. Eu vou falar, academia, musculação é o melhor. Eu acho. Para mim, eu acho. Só que tem gente que odeia. É isso aí. E tem exatamente uns exercícios que você faz para essa musculatura aqui para deixar a coluna... Estabilizar, fortalecimento do core. Que exatamente. Então, tipo assim, não adianta, eu costumo dizer, o que é que você gosta de fazer que a gente faz todo o planejamento. Só gosta de fazer RPG, ou então o yoga mesmo, em si, musculação. Então, eu costumo dizer, faça um relatório explicando, né? Especificando direitinho o que eu preciso entender do que ela faz. Não adianta eu chegar e fazer a musculação, você odeia. Você vai fazer no início, porque você tá com aquilo naquela cabeça, você tá recente. Daqui a pouco você vai desistir, porque é uma coisa que você não tá gostando. Sim. Então, primeiro você precisa gostar de fazer. Eu faço só yoga. Eu tenho um paciente meu que faz só yoga e a coluna vem se mantendo estável há muito tempo. Mas gosta de fazer. A pessoa que tem um problema, por exemplo, de coluna, é verdade que tem que dormir numa cama, tipo, que eu já vi gente que dorme numa cama, tipo, igual isso aqui. Colchão ortopédico. Essa mesa, que é dura...
É uma coisa horrorosa pra dormir. Eu não consigo. Eu acordo daí, eu que acordo toda fora do lugar. A gente quer, Quando eu dormo aqui a numa gente cama quer, assim. por exemplo, a cama com melhor conforto, sem dúvida nenhuma. Só que aqueles que, o colchão, por exemplo, ele tem uma vida útil de 5 a 10 anos. 5 a 10 anos, a mola, o amortecedor, até a própria questão da higiene, né, dos ácaros e tudo mais, tem até 10 eu anos. passo highlight. Highlight, tudo. E aí, o que acontece? Fazendo um fortalecimento bem feito, não existe colchão comprovadamente ortopédico. O colchão duro porque é ortopédico. Não. Mas isso adianta? Porque eu fui dormir uma vez numa cama assim, eu acordei toda torta. Eu acordei morrendo de dor. Tipo assim, doía o meu ombro, porque eu gosto de dormir de lado. Não tinha uma posição confortável. Tudo bem que eu já acordo a noite inteira. Mas foi pior ainda pra mim. Existe o colchão com que você se adapta melhor. Então, por exemplo, assim, se você treina bem, tem um fortalecimento bem e tudo mais, você pode dormir até Mas no colchão muito mole. Ela gosta de dormir naqueles bem mole. Pode dormir até numa maca que não vai te dar problema. O colchão é maravilhoso. O colchão dela é maravilhoso. O meu tem umas bolinhas dentro que eu não sei pra que serve, mas o cara falou que tem no Ice, que a pessoa vai lá, fica 1 hora, 2 horas dormindo, e eu fui lá com bobona, comprei o colchão. Mas você dorme bem nele? Durmo, mas ele é mais duro, exatamente, ele é mais durão, assim. O meu não, o meu é uma delícia. Mas isso é bem variável. Depois eu explico o colchão, Bem ele é variável. babado. Mas é mole, deita, se afunda. Não, é porque ele tem várias camadas que O eu senhor é vi. aquele que faz massagem também? Faz massagem, aí tu pode inclinar tanto as costas quanto as pernas, põe 0 grau, sabe? Ai, que delícia. É uma Serve delícia, água, só que serve daí- água. E a gente comprou justamente esse que, tipo assim, se eu quero levantar, tipo, as costas, eu levanto. Se o Ceará quiser ficar deitado, ele fica. Tipo, são dois colchões. Só que né? Não, a gente não dorme separado, é a mesma cama. Mas são 2 colchões. São individuais. Cada lado sobe. Mas então o ortopédico aqueles colchões duros não... Não tem nenhuma comprovação, Não é uma comprovação que científica. é melhor do que não ser ortopédico. Tá. Mas, por exemplo, se tu tem um paciente, tu vai indicar pra ele que tem uma crise, sei lá, de hérnia, essas coisas, pra trocar colchão, essas Existem coisas, não. posicionamentos, né, de dormir, por exemplo, que seja melhor. Tem paciente que tem ciático. Decúbito lateral, de lado, travesseiro entre as costas, pernas dobradas para evitar o ciático como se fosse um nervo, como se fosse uma corda. Então, quando ele dobra a perna, ele tira essa tensão da corda por alguma coisa está puxando ele. Então, de lado, com posicionamento e a postura correta da coluna, é o melhor para quem está em crise de ciática. Agora, dormir não tem posição que fica mais confortável. Sério, eu durmo só com essa assim, porque eu acho... E só desse lado ainda. É que fica mais confortável. Não tem mas nada a ver dizem- com alguma... Com intestino, Não, vai dormir, com estômago, mas também não vai dormir Geralmente é o lado fazendo esquerdo que a gente esquerdo, né? prefere, que tem que dormir do lado esquerdo, só que eu fico virando a noite inteira. Eu vou pro lado esquerdo, aí eu vou pro lado direito. Aí eu acordo, coloco as almofadas. Aqueles travesseiros que são assim... um triângulo, né? Triângulo. Pra que serve aquilo, doutor? Aquilo ali foi utilizado principalmente quando a pessoa começa a ver televisão, né? Deitar, Pra ficar ver televisão sentada. pra ficar sentado. Mas pra dormir não é. Mas pra dormir não é não. muito bom, não. Tá. Pra próxima pergunta. Meu filho leva muito peso na mochila. Qual a orientação? Isso aí é bom, hein? Não levar peso. Os meus também. Distribuição de peso, né? Então, e ainda mais filho, né? Assim, então ele tá no processo de formação de postura dele também. Então é importante ele ter cuidado em evitar sobrecargas na coluna. Então, às vezes, a distribuição de peso, levo 4, 5 livros dentro da mochila, põe 2 no braço aqui, ou então leva só o que for necessário mesmo, né? E isso dá pra ir distribuindo. É difícil falar. Hoje em dia também, por exemplo, assim, eu vi, a minha filha nasceu com o pé chato, né? Eu também tinha pé chato, usei aquelas botas. Eu acho que é por isso que criei musculatura. Que eu carregava já o peso no pé, né? Que eu usava aquelas botas ortopédicas e antigamente eram pesadas. Mas fala que faz muito mal, né, doutor? A bota ortopédica. Antigamente era mais indicado, né? Digamos assim, hoje em dia a gente consegue fazer vários tratamentos com reabilitação, fisioterapia e tudo mais. E ir acompanhando mais próximo do paciente, né? Evitando... mas a minha filha, o pediatra dela falava assim, não, deixa ela andar descalça, andar na areia, andar no gramado, porque daí ela vai... Desenvolvendo, né? É isso mesmo também. Dependendo da idade, sim, ela vai desenvolvendo, vai chegando à maturidade óssea daquela região. Ela era pequenininha. Porque eu vi que falaram que essas botas deformam o pé,
que não era boa, que não era pra usar. Não sei se hoje em dia não ainda... deformou, não. Aquelas botinhas. O seu pé é um pezão de pato. Claro que é uma zagueirona, que meu pé é enorme. O pé dela é enorme. Tem mais perguntas, gente? Ficar muito tempo em pé também pode ser prejudicial quanto ficar sentado? É o home office, né? É o home office. O home office aí também, claro. Tanto em pé quanto sentado, quem trabalha muito tempo sentado, é bom deixar preconizado um tempo de ficar sentado. Querendo ou não, a gente está comprimindo a nossa coluna aqui. Uhum. Então, o disco é uma gelatina. Eu costumo dizer também que é uma esponja. Se eu ficar 1 hora apertando essa esponja, que é o disco, quando você volta, ela diminui, volta muito devagar a forma normal dela. Quando a gente fica, por exemplo, 5 minutos e volta, ela volta muito mais rápido. Por isso que às vezes a gente vai levantar rápido e faz... Ai! Isso. Daquela travada, tipo... Ai! Justamente. Parece que falha um lado. Justamente, tanto sentado quanto em pé também. Então, em pé, querendo ou não, a gente está contraindo a musculatura, involuntariamente, mas está contraindo a musculatura. E aí existem movimentos específicos na fisioterapia, musculação em si, que é o trabalho de propriocepção. Até tem empresas também, né, que faz, que acaba fazendo alongamento. Ginástica laboral. Isso, justamente. Então, isso tudo precisa ser seguido. Porque estão muito tempo sentado, fazendo... As ergonomias da vida, né, que a gente precisa trabalhar a ergonomia. E a academia, musculação, yoga, pilates, tudo isso trabalha também. A questão da propriocepção do nosso corpo. E quando você fica muito sentado, você precisa ter uma cadeira especial, principalmente nas empresas, né? Uma cadeira que ela... Hoje em dia existe esse apelo, né, para colocar uma cadeira mais ergonômica e tudo mais, claro. Tem pessoas que trabalham 12 horas o tempo todo sentado e tudo mais e precisam do rendimento daquilo. Uhum. Então, a ideia ainda continua sendo levantar a cada 1 hora, 1h30 e tudo mais, porque o nosso corpo precisa disso. A gente é o que a gente faz, né? A gente é o que a gente faz. Doutor, você atende hoje em vários lugares. O que você faz? Você tem a sua própria clínica? Você faz as cirurgias em hospitais? Tenho. Eu sei que você é bem ocupado. Tem um consultório próprio, né, e tudo mais. E tem alguns centros médicos que fazem atendimento também. Então, esses centros médicos são especializados em coluna. A gente faz toda a reabilitação, às vezes o paciente passa no pronto-socorro, já é destinado esse paciente lá para poder fazer a avaliação, né? Às vezes passou várias vezes no pronto-socorro e tudo mais, e aí a gente começa a fazer a avaliação e o acompanhamento daquele paciente. Então eu atendo tanto aqui em São Paulo, como várias outras cidades também. Várias cidades. Você é de Fortaleza, né, doutor? Eu sou do Ceará. Cearense. Cearense lá do Crato, Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. E veio parar aqui em São Paulo, doutor? Vim. Comecei toda a minha especialização aqui, na verdade. Aqui. Geralmente, a gente que é médico, acontece muito isso. Acontece muito. Você vem fazer especialidade e acaba ficando aqui. E a cidade te carrega, te puxa pra ficar, né? Engraçado. Sim. E qual que é o seu Instagram, doutor? Deixa pro pessoal. Meu Instagram é @Dr. Welber Menezes, tá? Se quiserem tirar dúvidas e tudo mais, agendamento de consultas, tem tudo lá, dicas também. Isso é muito bom. Minha amiga maravilhosa, obrigada por ter vindo. Obrigada, amiga. Também ela tem um canal no YouTube. Meu canal no YouTube, Mina Real, que eu mostro toda a realidade. Voltei agora com tudo. Fiquei 2 anos parada, mas agora eu voltei com tudo. Meu canal Mina Real, que vocês vão poder acompanhar toda a nossa família, nossa história, os nossos amigos, que a gente eu gravo tudo. Na realidade, inclusive, eu até esqueci de gravar aqui hoje os bastidores, olha. Como eu ando. Mas eu sempre gravo toda a nossa realidade. E também o meu Instagram, que é Miss Santos Oficial. Gente, muito obrigada. Gente. Foi maravilhoso o nosso Muito papo. obrigado. Espero que vocês voltem também, porque eu Com acho certeza. que tem muitos assuntos para falar. Tem muito, né? muito para falar ainda. Que a gente não conseguiu falar tudo. A gente tem que começar a fazer blocões, sabe o que a gente faz, Dani? Sim. Reserva, tipo assim, com cada convidado umas 3, 4 horas e faz 3, 4 podcasts, que daí já fala de várias coisas, vários temas. Porque passa tão rápido, né? E dá vontade de Passa ficar falando. muito Tem muita horas. coisa, né? Tipo, você fala de ombro, de repente tá no pé. Tá no joelho. Aí um vai. lembra de uma história, outro da lembra de H. outra. pylori, daqui a pouco já tá na espondilita enclosante e vai. Inclusive, nós temos que vir falar só da H. pylori também, que eu acho importante, porque... Sim, falar de né, suplementação, falar do que a gente pode usar para tratar tudo. o intestino, o estômago. Quero agradecer a Amada Pharma, né, que é a nossa patrocinadora, e ela que faz todos os tipos de... como se eu posso dizer, de manipulados, ativos, enfim. E agradecer a vocês também, se inscrevam, compartilhem, deixa seus recadinhos aí se vocês estão gostando ou não do nosso podcast. E eu quero agradecer muito vocês. Obrigada, viu? É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até Beijo a próxima. grande.